Boa noite a todos. Boa noite. Votos de muita paz. Nós rogamos as bênçãos de Deus e a paz de Jesus para todos nós e para as nossas vidas. E nessa noite em especial nós rogamos ainda o apoio, o amparo, a inspiração dos nossos queridos amigos e irmãos do plano espiritual. Eu sempre costumo dizer que nesse momento eu falo por mim, né? Sem a ajuda dos quais muito pouco conseguiríamos. Agradeço as palavras sempre carinhosas da nossa, mais do que nossa amiga, hoje nossa irmã do coração, a Lude, né? E quero dizer que é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui com os amigos, pois nós já o consideramos todos como amigos, como irmãos, como nos ensinou Jesus. O tema das nossas reflexões para essa noite, a semente de mostarda, uma parábola que Jesus nos ensinou. Antes de nós adentrarmos ao tema, nós gostaríamos só de relembrar, pela importância, que o mês de abril é um mês muito importante, muito significativo para a doutrina espírita. Nós tivemos alguns acontecimentos muito marcantes e é importante nós relembrarmos alguns desses acontecimentos, porque eles, a partir desses momentos, desses acontecimentos ou dessas pessoas, nós tivemos um novo rumo, um novo entendimento, uma nova forma de compreensão e de entendimento com relação a muitas situações. Então nós gostaríamos de relembrar que no dia 2 de abril do ano de 1910, nascia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Francisco Cândido Xavier. Se estivesse conosco nesse momento, 109 anos, teve esse momento muito importante, né? Porque o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, considerado o apóstolo da mediunidade. A partir do seu trabalho, nós conseguimos conhecer as realidades espirituais, conseguimos entender, penetrar com mais profundidade os ensinamentos de Jesus, pois nos ensinos do Espírito Emmanuel, vem nos dar uma nova coloração, um novo entendimento a respeito de tantos ensinamentos que o Mestre nos legou. Então gostaríamos de registrar. Mas também, no dia 11 de abril, nós rememoramos também o retorno ao plano espiritual de uma pessoa que esteve aqui na Terra e fez a diferença pela sua atuação e pela sua postura. Então, no dia 11 de abril de 1900, retornaria ao plano espiritual Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E ficou conhecido depois como médico dos pobres, um homem que dedicou a sua vida aos nossos irmãos, aos irmãos em sofrimento, sob todas as formas e aspectos. E nós temos também, no mês de abril, dois acontecimentos, agora relacionados a obras, de uma importância ímpar, pois no dia 18 de abril do ano de 1857, era lançado em Paris, na França, no Palais Royal, na Galeria d'Orléans, no sábado pela manhã, no dia 18 de abril de 1857, era apresentado ao mundo a obra extraordinária, O Livro dos Espíritos. 162 anos hoje conosco, essa obra que vem nos esclarecer as realidades espirituais, sendo o Consolador prometido por Jesus, que vem nos relembrar o seu Evangelho e nos ensinar muitas outras coisas para as nossas vidas. E finalmente, no dia 29 de abril do ano de 1864, era lançada a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, para nos trazer a mensagem de Jesus em espírito e em verdade para a humanidade de todos os tempos. Então, o mês de abril é um mês muito importante,
para nós da doutrina espírita. E dentro desse papel do Consolador prometido, que a doutrina espírita chega ao mundo nessa condição, ela vem nos fazer relembrar os ensinamentos de Jesus. Foi o momento mais importante do nosso planeta e da nossa humanidade, que se estenderia às humanidades de todos os tempos. Hoje vamos relembrar uma passagem, é uma parábola, como a semente de mostarda, é uma das menores parábolas que Jesus contou. Mas ela tem uma significação tão grandiosa, que nós gostaríamos então de fazer essas reflexões com os nossos amigos, com os nossos irmãos, hoje aqui presentes. Só que antes de começarmos então a falar dessa pequena parábola, na verdade grandiosa, nós gostaríamos de relembrar um fato que tomamos conhecimento quando de uma das nossas idas à cidade de Uberaba, quando tivemos a oportunidade, naquela oportunidade não tivemos a felicidade de poder falar com o Chico, tivemos em outra oportunidade que nós fomos, mas nós tomamos conhecimento de uma história que nos tocou profundamente, que nos fez pensar e refletir a respeito de situações pelas quais nós passamos em nossas vidas. E nós vamos ver ao final a correlação que existe entre essa história e a semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas acaba produzindo uma árvore onde as aves do céu podem vir se abrigar. Então foi registrado, nos foi contado que àquela época em que Chico estava bem de saúde, as suas atividades na casa da prece estendiam-se sempre até a madrugada. As pessoas iam ali receber, recolher os ensinamentos do Evangelho. Eram faladas com muito carinho, eram transmitidas com muito amor pelo próprio Chico, por outras pessoas que frequentavam. E sempre que depois encerravam-se as palestras, as mensagens psicográficas que ele recebia, depois as pessoas ficavam esperando, porque tinha a leitura dessas mensagens, e depois, quando já a madrugada já começava a tomar corpo, Chico ainda atendia as pessoas que ali permaneciam, e muitas vezes iam até alta madrugada, 2, 3 horas da manhã, porque as pessoas queriam cumprimentar aquele homem ímpar, queriam apertar a sua mão, dar um abraço carinhoso, e o Chico ficava então com toda a paciência do mundo ali recebendo as pessoas, como se não houvesse cansaço no seu corpo, já como ali daquela época. Mas um fato em especial nos chamou a atenção, quando registrado, é a respeito de uma pessoa. Então ele registrou que essa pessoa ficava sempre que ele ia a Uberaba, não era constante, mas periodicamente essa pessoa ia a Uberaba, e ele ficava esperando acabar todas as atividades para, ao final, poder cumprimentar o Chico, dar um abraço no Chico. E a pessoa então esperava, as pessoas ficavam em filas, e todos iam ali, cumprimentavam, recebiam uma palavra de incentivo, de carinho, de ânimo, e as pessoas iam indo, iam passando, e ele ficava sempre ao final da fila, esperando pacientemente. Seu nome era Jorge, o nome dessa pessoa. E a pessoa então que registrou esse fato, registrou de uma forma incomum, porque ele dizia que essa pessoa causava um certo impacto pela sua condição. Era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito humilde, a cor da sua pele bastante enegrecida, as suas roupas muito simples, porque a sua condição econômica era muito restrita, muito limitada. E ele então, como ele próprio contava, ele vinha de muito longe para poder visitar o Chico. E quando ele chegava próximo ao Chico, o Chico olhava para ele e dizia: "Ah, o Jorge hoje está aqui, o Jorge veio nos visitar." E ele já perguntava: "Jorge, como é que foi a viagem?" Porque era tão longe o local onde ele morava, que ele considerava uma verdadeira viagem para poder chegar até Uberaba
naquele local. E Jorge ficava feliz com aquela atenção que Francisco Cândido Xavier dispensava. Aquele homem simples, humilde, e as pessoas não se chegavam por uma característica e por uma condição daquele companheiro, daquele irmão. Registra então a pessoa que o Jorge, dentro da sua simplicidade, dentro da sua pobreza, provavelmente houvera conhecido, em raras situações, o benefício de poder tomar um banho, poder se banhar. É uma coisa tão simples nos dias de hoje, mas não são todas as pessoas, devido às suas condições econômicas, que têm essa possibilidade. Então Jorge caracterizava-se, quando ele estava ainda muito longe de chegar perto das pessoas, ele já era notado, já era percebida a sua presença, pelo odor que ele exalava, naturalmente, devido ao pouco asseio, devido às poucas condições. E ele chegava então, ficava aguardando pacientemente seu momento de ser atendido, e quando estava chegando próximo, o Chico sempre o incentivava: que bom que o nosso amigo Jorge hoje está presente. E quando chegava o momento de falar com o Chico, era o momento da maior alegria para Jorge. Ele chegava assim, então, frente a frente ao médium, e uma distância muito pequena, muito curta, dizia: tio Chico, que bom estar com o senhor aqui. Ele falava de uma forma muito pausada. E essa pessoa, então, que registra o fato, diz que, devido a um problema que ele possuía na sua estrutura dentária, devido a um problema dos seus dentes estarem muito estragados, devido a feridas que saíam em seus lábios, em suas gengivas, ele tinha um hálito que era de difícil possibilidade para as pessoas que estavam perto. Ele dizia, era quase insuportável a situação de uma conversa muito próxima com aquela pessoa. E ele chegava frente a frente com Francisco Cândido Xavier e ficava muitos minutos conversando frente a frente, face a face com Francisco Cândido Xavier. E essa pessoa teria a oportunidade de narrar que nunca viu o Chico, em nenhum momento, fazer uma expressão de desagrado, ou qualquer coisa que pudesse magoar aquele companheiro. Jamais foi vista essa possibilidade. E ele ficava várias vezes, e quando essa pessoa chegava, ia falar com outras pessoas, as pessoas já perguntavam: você quer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? E colocava a mão no bolso para poder oferecer o que ele queria, mas na verdade, para que aquela pessoa saísse da sua frente, pois lhes causava um grande mal-estar. E Chico, ao contrário, todas as vezes que via e conversava, e quando ele parava de contar alguma coisa, o Chico perguntava: e aquela outra situação, como é que está? E aquele outro fato, como está? O que você veio fazendo quando veio vindo de lá para cá? Ele dizia: ah, Chico, eu vim vendo a natureza, eu vim vendo as árvores, as flores, o céu, essa beleza que Deus concedeu a todos nós. Ele falava de coisas muito simples e ficava ali frente a frente. E Francisco Cândido Xavier olhando, sem demonstrar qualquer situação de desagrado. E ao final, depois, ele chegava então, na hora de se despedir, ele dava um beijo na face, no rosto de Chico. E aquele beijo ficava marcado, porque os seus lábios estavam marcados por feridas. Então deixava aquela marca de sangue marcado no rosto de Chico. E a pessoa registra que jamais, em todas as oportunidades que ele visualizou esse fato, ele jamais viu o Chico fazer qualquer menção de poder limpar o seu rosto que houvera ficado marcado. E a pessoa que registra diz muitas vezes que depois, ao chegarem na cozinha, na copa, para tomar um café, a pessoa ia lá, pegava um pano de prato, molhava,
e limpava o rosto de Chico. Permanecia totalmente tranquilo, totalmente sereno com relação às situações. Isso aconteceu várias vezes. Em todas as vezes, ele registra que jamais ele viu Francisco Cândido Xavier alguma contrariedade ou fazer alguma situação para que aquele rapaz fosse embora antes de ter falado, de ter declamado. Ele convidava: agora o Jorge vai declamar uma poesia para nós, pequenos versos. E o Jorge declamava e ficava feliz, porque na verdade ali era o único local onde ele era tratado como pessoa humana, com dignidade, quando as pessoas o escutavam, não fugiam da sua presença pelo seu aspecto, e ele era acolhido com fraternidade e com amor. Queria narrar depois essa pessoa que numa noite muito fria na cidade de Uberaba, Jorge retornaria ao plano espiritual, esquecido do mundo, sem amigos, sem família, sem nenhuma pessoa que pudesse auxiliá-lo nesse momento, que nós sempre ficamos imaginando. Um dia todos nós seremos convocados ou recambiados ao mundo espiritual de onde viemos, porque é um processo natural. E a gente sempre pensa: que bom será se nesse momento nós pudermos ter o carinho de um familiar, de um amigo ao nosso lado, ali conosco nos últimos momentos, talvez, fazendo a preparação para o retorno, numa prece, num ambiente de paz. E sempre pensamos que bênção seria ter essa possibilidade nesse momento. Mas ele retorna ao plano espiritual, sozinho, completamente abandonado, e na sua humilde mansarda, no local onde ele permanecia, com seus pouquíssimos haveres, pouquíssima roupa, algumas cobertas muito rotas, e foi naquela condição que Jorge retorna ao plano espiritual. O fato talvez nem ficasse conhecido se mais tarde Francisco Cândido Xavier narrasse o que aconteceu naquela noite. Ele teria oportunidade de dizer a amigos, depois houve um registro, que naquela noite, quando todo mundo havia se esquecido de Jorge, o alto não havia esquecido dele. Deus não havia esquecido dele. Jesus não havia esquecido dele. Tanto que Chico registraria emocionado que foi um dos fatos mais marcantes para ele, quando ele tomou conhecimento que o próprio Cristo vem à Terra e vai naquele local humilde, e ali vem para receber aquela pessoa. Ajuda-o a se desvencilhar dos liames que o prendem à matéria, para, tomando-o em seus braços, ir com ele para as claridades excelsas dos planos espirituais. Precisamos parar e pensar a respeito da profundidade e do alcance desse ensinamento que nos é proporcionado. Aí vem a pergunta para nossas reflexões: mas se alguém tem as condições de ser recebido pelo próprio Cristo, que espírito é esse? Qual a sua envergadura moral e espiritual para ter esse benefício, esse mérito, se nós sabemos que no plano espiritual o que define as situações é o mérito que as pessoas vão adquirindo, que os espíritos vão conquistando, com esforços, com sacrifícios? E ficamos então pensando:
Qual é a elevação desse espírito para ter essa possibilidade de vir Jesus pessoalmente resgatá-lo no momento do seu retorno à parte espiritual? A lição é muito profunda. Por que motivo talvez esse espírito tenha vindo à Terra nessas condições? Aprofundando as reflexões, nós vamos começar a chegar a conclusões. Não por ele, que talvez até em missão estivesse, mas é por nós. Ao tomar conhecimento, ao tomar contato com a pessoa nessas condições, qual a nossa postura? Qual o nosso proceder? Qual a nossa forma de agir? O ensinamento vem nesse sentido. Se o Espírito vem nessa condição para poder trazer um ensinamento a nós, é qual o nosso acolhimento, as nossas posturas diante de situações igual a esta ou iguais a outras semelhadas ou semelhantes. O ensinamento é muito profundo. Então nós vemos alguém que no mundo parece ser o mais miserável dos seres, o menor de todos, mas na verdade era um espírito de grande elevação moral e espiritual. Por que vem nessas condições tão pequenas ou apequenadas para nos trazer o ensinamento? Porque se nós tivéssemos diante de nós um espírito de grande luminosidade, de grande luz, a nossa postura seria diferente ou não seria? Com toda certeza que seria. Mas o que vai na nossa alma e o que nós exteriorizamos, às vezes há muitas diferenças. E quantas vezes acontece isso no nosso mundo de relação com as pessoas, às quais temos muitas vezes uma grande deferência, um grande respeito, uma grande consideração, porque a pessoa se encontra bem trajada, bem vestida, quando na verdade pessoas talvez muito mais simples tenham condições morais e espirituais muito mais elevadas para as nossas reflexões. Por isso que a parábola da semente de mostarda é grandiosa. Quando o evangelista Mateus veio nos falar, dizendo que o reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda, a maior, a menor de todas as sementes. E uma pessoa recebe essa semente e ao recebê-la, vai semeá-la no solo, que é de sua propriedade. E ao semear e ao cuidar, ele percebe que começa a germinar. E ao germinar, ela vai se transformar numa árvore de aproximadamente a altura, segundo a narrativa de Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, uma altura aproximada de um homem montado num cavalo. 3 metros, 4 metros talvez, uma altura considerável. Tanto que, quando ela está nessa condição na árvore, os pássaros do céu vêm se abrigar, vêm se albergar nos seus galhos, para se proteger do sol, para descansar. Então é de uma proporção razoável, comparada com a semente que é lançada ao solo. Então nós começamos a ver que a semente às vezes pode parecer muito pequena, mas ela pode trazer uma grandiosidade que nós não vemos de imediato. Então a primeira reflexão que nós gostaríamos de fazer com os amigos presentes essa noite é fazendo uma comparação exatamente com as pessoas que convivem conosco, que às vezes nós vemos como se fosse uma pequena semente de mostarda, mas que podem ter uma grandiosidade a desabrochar logo na sequência, ou então estão embotadas essas possibilidades por outros motivos, mas não deixamos de estar diante, às vezes, de espíritos de grande elevação. O próprio Francisco Cândido Xavier registraria que muitas vezes grandes missionários vêm à Terra
E eles vão ser encontrados de avental e de macacão. Com isso dizendo que pessoas simples, pessoas humildes, que estão em atividades as mais simples, às vezes nesses locais, às vezes essas pessoas são espíritos de grande elevação moral e espiritual. Como nós não sabemos quem está ali habitando aquela indumentária, quais as nossas posturas diante dessas pessoas? Eu tratarei bem, porque a pessoa tem uma boa apresentação, tem haveres, tem posses, então merecerá uma deferência maior, um respeito e uma atenção maior, devido a essa condição. Mas às vezes, o verdadeiro missionário, o verdadeiro espírito de grandiosidade moral e espiritual está envergando algo bastante simples, uma indumentária muito singela e humilde às vezes, e nós poderemos estar diante de um espírito de grande elevação. Então fica uma grande primeira reflexão, os cuidados que nós temos que ter diante das pessoas com as quais estamos lidando. Qual a diferença entre uma pessoa com grandes posses e uma pessoa com muito poucas condições? Fisicamente, praticamente não há, nas estruturas orgânicas, nos cuidados que as possibilidades podem proporcionar, podemos ter diferenças. Mas a diferença mais importante não é aquela visível, porque em grande parte das vezes, aquilo que é invisível é muito mais importante. Como dizia Antônio de Saint-Exupéry, às vezes, o essencial é invisível para nós. Nós não vemos, não podemos enxergar, e aquilo é essencial. A verdadeira beleza, às vezes, não está expressa na aparência, mas a grandiosidade vai se expressar pelas ações, pelas falas, pelas posturas, pelos procedimentos. Mas se nós não dermos a oportunidade de estarmos em contato com essas pessoas, poderemos, às vezes, nos privar de contatos dos mais sublimes na nossa existência. Quando Francisco de Assis fica diante do Papa, e naquele momento nós percebemos que o Papa percebe que diante de si, e não obstante estar um frade simples, com as roupas rasgadas, sem chinelo, com os pés muito sujos, mas ele percebendo a grandiosidade espiritual de quem estava diante de si, ele desce as escadas, se ajoelha aos pés daquele frade humilde, simples, beija os seus pés, deixando empolvorosos os cardeais todos, que não conseguiram entender por que o Papa, a sua santidade, estava fazendo aquele gesto diante de um mendigo, mas ele deve ter percebido as claridades espirituais e sabia quem estava diante de si, pois como é registrado, Francisco vem ao mundo a pedido de Jesus, quando chama junto a si o apóstolo querido, o apóstolo amado, e diz para então João: é preciso voltar novamente, para que o Evangelho possa ser trazido na sua forma original, genuinamente, na sua simplicidade, na sua pureza, novamente a todas as pessoas. E convoca então o apóstolo querido que retorna e renasce na condição de Francisco de Assis, quando a humildade foi a sua característica mais importante. Então, podemos estar diante de sementes de mostarda diante de nós e não aproveitarmos o contato, a companhia, o padrão vibracional dessas pessoas que podem fazer diferenças em nossas vidas. Dessa forma, o convite que a doutrina espírita vem fazer a todos nós é que olhemos todas as pessoas como irmãos,
independente de qualquer situação, seja racial, econômica, financeira, de segmento religioso, nada disso é importante. Essas prevenções todas estão ligadas com a nossa falta de entendimento, com os nossos preconceitos a respeito de tantas situações, porque diante de nós podem estar espíritos grandiosos, esperando o reconhecimento. Só que para se reconhecer uma pessoa de grandiosidade, é preciso nós também termos a preparação necessária para poder reconhecer quando estamos diante de pessoas. Porque nós não somos somente aquilo que nós aparentamos materialmente. Podemos apresentar certas fácias, mas talvez não seja efetivamente a realidade, como acontece também quando vemos pessoas dessa natureza. Para nós podermos entender diante de quem estamos, nós precisamos também estar em condições de sentir o que a pessoa está emitindo vibracionalmente. E nesse momento agora vem o segundo aspecto que nós gostaríamos de ressaltar com relação à semente de mostarda da parábola de Jesus, que é tão curtinha. É simplesmente essa. Um homem recebeu uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, lançou-a ao solo e ela produziu uma árvore que os pássaros do céu vieram se abrigar, se albergar. O reino dos céus é semelhante a isso. Então Jesus, tentando explicar o que seria o reino dos céus, ele conta essa parábola tão simples, mas então dizendo que o reino dos céus é aquele estado de paz, de natureza, de harmonia, onde nós estamos em equilíbrio conosco mesmo, com a natureza, com as demais pessoas. Quando nós atingimos esse estado de equilíbrio, nós começamos a sentir a paz, estando diante de quaisquer situações, ou diante de quaisquer pessoas, ou quaisquer fatos, porque isso é uma conquista que nós precisamos fazer. Tanto que Jesus falou: se alguém vos falar, o reino dos céus está aqui, ou está ali, ou está vindo dessa, daquela forma, não acrediteis, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. É uma conquista, é algo a ser conquistado. E nesse ínterim, nesse aspecto, toda conquista vai exigir muita disciplina, muitos esforços, muito trabalho, às vezes muito suor, muitas lágrimas. Haroldo Dutra Dias tem uma expressão interessante. Ele diz que nós evoluímos pela desidratação, ou do suor ou das lágrimas. Dessas formas nós vamos evoluir, porque essas situações vão nos fazer entender outras situações, a nos trabalharmos, nos melhorarmos, e nós começamos a evoluir. Mas então imaginemos, se o reino dos céus está dentro de nós, nós precisamos de condições para entender o que é esse estado de paz, de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio, de calma. Isso é uma conquista. Nós precisamos conquistar. E aí vem então o segundo momento em que nós temos todos dentro de nós essas sementes. Todos nós temos de amor, de bondade, de tolerância, de compreensão, de compaixão. Tudo isso nós trazemos dentro de nós como se fossem sementes, às vezes pequenas, mas com uma certeza: cultivadas, elas poderão se transformar em árvores, como nos ensina a parábola. Poderão então se transformar dessa forma? Sim. Mas o que é preciso então fazer para que essa grande revolução moral aconteça em nossas vidas? Em primeiro lugar, é preciso trabalho árduo. Porque em plano espiritual não há benefícios concedidos. Há situações conquistadas, alcançadas com esforço, com sacrifício, com dedicação,
com paciência e, principalmente, com muita disciplina. Quando o Espírito Emmanuel apresenta-se a Francisco Cândido Xavier e diz do planejamento maior de ambos trabalharem na divulgação da mensagem espírita, do Evangelho de Jesus, das interpretações magníficas que o Espírito Emmanuel vem nos proporcionar, ele diz então que esse trabalho poderá se realizar, mas são necessárias 3 condições indispensáveis. Se não estiverem presentes as 3 conjuntamente, não será possível a realização do trabalho. Ele diz então qual é a primeira condição? Ele diz: é preciso ter muita disciplina. Qual é a segunda condição? A segunda condição é muito importante. É preciso ter disciplina. Mas tem uma terceira condição ainda, que também é disciplina. Ficamos pensando. Emmanuel, em espírito superior, ele tem o conhecimento da moralidade e da intelectualidade, que é o que caracteriza espíritos da ordem superior. E eles são muito objetivos, muito diretos nos seus ensinamentos. Se ele repete, então, uma palavra por 3 vezes ao médium que iria iniciar os seus trabalhos, porque efetivamente essa palavra, consequentemente o que ela representa, é muito importante. Mais do que isso, é fundamental em nossas vidas. Disciplina, porque sem disciplina nós não teremos condições de estruturar as ações, em especial mantê-las, para poder chegar aos objetivos que nós pretendemos. A semente foi recebida, pequena, ela foi lançada ao solo, foi cuidada, foi regada, com muito carinho, com muita atenção. Quando começou a florescer, com certeza, os cuidados redobram, até ela poder chegar à condição de árvore, que pode albergar os pássaros do céu. Nada foi sem trabalho, nada foi conquistado sem esforço e sem sacrifício. Por que haveria de ser diferente conosco, nas nossas aquisições morais e espirituais? Se nós trazemos essas sementes dentro de nós, que nós precisamos fazer, com a urgência que a situação requer, é começar a trabalhar nessas sementes todas, para que elas cresçam, para que elas possam começar a frutificar, pois ao frutificar, nós começaremos a nos melhorarmos como pessoas. E a única forma de nós evoluirmos é através desse trabalho, com planejamento. Todos temos planejamento em nossas vidas. Como quero estar daqui a 2 anos? Tomara que daqui a 6 meses, se nada der errado, der tudo certo, nós poderíamos nos aposentar. Que sonho, né? Que benefício, né? As pessoas nos falam isso. Daqui a 2 anos eu me aposento, daqui a 4 anos eu vou quitar meu carro, daqui a 10 anos eu quito minha casa, aí minha vida vai ser totalmente diferente. São planejamentos interessantes e importantes, porque as conquistas materiais lícitas, a que todos temos direito, são conquistadas dessa forma, com planejamento, com objetivo, com direcionamento, e vamos conquistando, o que não é nada ilícito, porque tudo que é adquirido com esforço e sacrifício tem o seu valor inestimável para nós. Agora, com relação às conquistas morais e espirituais, qual o nosso planejamento? Para termos ações, precisamos planejar. E se eu retornasse, essa é uma pergunta fundamental para nós, e se eu retornasse ao plano espiritual, no final do ano, sei que vai acontecer isso, eu vou retornar ao plano espiritual, eu fico pensando, né? Se eu soubesse, eu digo, meu Deus, o que eu faria? Temos que fazer muita coisa, porque achamos que fazemos tão pouco ainda hoje, né? Eu fico pensando com as pessoas, então vamos pensar, se eu voltasse ao plano espiritual no final do ano, está dentro da programação maior, do planejamento espiritual, qual a minha condição ao retornar ao plano espiritual? De que forma retornarei? O que apresentarei quando lá chegar?
Isso é importante nós pensarmos. E se eu voltar daqui a 10 anos? Que bom! Porque em 10 anos eu posso fazer um planejamento muito mais amplo de atividades, de aquisições e de conquistas. Como, porém, tudo que é material tem um valor importante para nós, relativamente falando. Quando nós começamos a fazer o nosso planejamento espiritual, nós temos que pensar da seguinte maneira: o planejamento espiritual está relacionado com aquilo que eu poderei levar quando retornar ao plano espiritual. Então, dessa forma, tudo que eu puder levar quando retornar ao plano espiritual é um patrimônio dos mais valiosos, imperecível. Que patrimônio é esse? E o Espírito Emmanuel, mais uma vez, em nosso auxílio, nos diz: todo o conhecimento que nós adquirirmos na Terra é patrimônio do Espírito imortal, que jamais se perderá. Precisamos aprender sempre, com tudo e com todos, a qualquer momento. Diz a benfeitora Joana de Ângeles que nós devemos aprender até o último suspiro de nossa vida, diante da situação que nos foi possível tirar um aprendizado, que pode ser com uma pessoa simples, que pode ser com um livro, com uma palestra, com um ensinamento, uma reflexão apurada que nós façamos da mensagem de Jesus. Pode ser uma conquista do Espírito imortal. Então ele diz: tudo que nós aprendemos é conquista. Mas há uma conquista mais importante e mais significativa. A fé é fundamental em nossas vidas. Mas a fé sem obras, o que ela é? Obras. Precisamos de obras em nossas vidas. É fundamental termos obras para apresentar quando retornarmos ao plano espiritual. Peço licença para relembrar um ensinamento precioso do Espírito Emmanuel, que já tivemos a oportunidade de registrar aqui nessa casa, mas pela sua importância, nunca é demais repeti-lo, para que ele possa ficar, às vezes, mais sedimentado em nós. Então nos diz o Espírito Emmanuel, no livro intitulado Semente de Mostarda, psicografado por Francisco Cândido Xavier: um dia verás a ti mesmo em um plano diferente. Parecer-te-á haver despertado de um sono profundo, e por isso mesmo tudo te surpreenderá. Amigos que não vias há muito tempo se aproximarão de ti a distender-te os braços. Perguntarás a vários deles: amigo, onde estava? Por que te distanciastes de mim? E todos irão ao teu encontro a te abraçar calorosamente. Fitarás as árvores carinhosamente podadas, palpitando, espuantes de vida, e observará ervas outras, como se fossem mãos entrelaçadas em suas frondes, como se fossem mãos entrelaçadas, que se tocam carinhosamente. Respirarás profundamente, percebendo as qualidades nutrientes do novo ambiente em que tu te encontras. E nesse dia, verás então que, descendo de um torreão brilhante, uma pessoa que tem um olhar sereno, tranquilo, que irradia muita paz, descerá e começará a caminhar em tua direção. Em vão tentarás desviar os olhos daquele ser que parece magnetizá-lo, mas não consegues, porque a vibração que ele está irradiando toca profundamente as fibras da tua alma. E ele vem e sorri, e você então perguntará: quem é essa pessoa que me olha com tanto carinho e com tanta familiaridade? Eu tenho certeza que esse amigo me conhece. Vencendo a hesitação, perguntarás ao companheiro que está ao lado: quem é essa pessoa que vem tão carinhosamente caminhando em nossa direção? E ele então te responderá: é o Senhor da vida. Não haverá tempo para outras perguntas ou indagações, porque agora ele já está diante de ti. E ao te cumprimentar, segurando a tua destra, a tua mão direita,
sentirás que a vibração que aquele homem irradia é algo que repercute profundamente nas fibras mais íntimas da tua alma. E esse homem não perguntará qual o teu nome. Esse homem não perguntará a qual família pertenceste. Esse homem não perguntará quais as tuas aquisições materiais, quais as tuas conquistas, os teus diplomas, os teus títulos. Mas ele fará somente uma pergunta para ti: amigo, o que fizeste? O ensinamento é profundo. No livro Semente de Mostrar. Amigo, o que fizeste? Como então a nos dizer, é isso que nós fizemos, é que vai contar efetivamente quando nós retornarmos ao plano espiritual. É para nós começarmos a ter obras, a começar a produzir e a realizar, há somente uma forma para isso. É começar a desenvolver essas sementes que todos nós trazemos no nosso interior, indelevelmente arraigados nas nossas estruturas espirituais, perispirituais, e que tem a grande oportunidade e bênção de, quando reencarnados, poder serem exteriorizados esses sentimentos. E esse é o momento mais importante, quando os sentimentos começam efetivamente a se transformar em ações. É isso o grande convite que a doutrina espírita vem fazer a todos nós nesse momento, nos dizendo: meus irmãos, a mensagem do Evangelho é o que de mais importante nós recebemos até hoje, mas só terá valor em nossas vidas se for vivido, se for experienciado, se for demonstrado em gestos, em palavras, em atitudes, em posturas, efetivamente agindo quando é preciso agir, não fazendo coisas equivocadas quando somos chamados a tais situações e nos abstemos por ter um entendimento diferenciado. Ah, mas todos fazem. Não importa, a nossa consciência é mais importante. Nessa última semana, vemos alguns fatos estranhos, onde vemos as pessoas comentarem: olha, eu preciso fechar o meu imposto de renda. E a pessoa diz: terás que pagar. Pagar? Nem pensar. O que pode ser feito para que eu não pague imposto? Senhor, é lícito ou não é lícito pagar o tributo? E Jesus olha e diz: ah, meu irmão, dá a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas nós não podemos dar a César uma coisa que é contrária àquilo que nós estamos recebendo de Deus. Então, nesse momento, entre pagar o imposto, ah, mas eles vão empregar equivocadamente. O problema não é nosso nesse momento, é quem estiver empregando equivocadamente. A nossa situação é como nós agimos diante de uma situação dessa natureza, tão simples em nossas vidas. Faça o que é correto. Se for preciso pagar, pagamos. Parcelamos, pagamos. Mas eu posso fazer determinado ajuste? Não. Por favor, não. Não é correto. Não é lícito. Não é honesto. Poderia conviver depois, porque eu sei que daqui a pouco eu vou estar ali, eu vou entrar e vai ter um espelho em algum lugar e eu vou me olhar. E ao me olhar no espelho, o que eu vou ver? Uma imagem refletida que vai dizer para mim: és tu como tu és. E nessa imagem refletida, não precisaremos colocar nenhuma máscara, nenhum verniz, ou fazer qualquer justificativa, porque a estará na imagem diante de nós. E essa imagem estará sempre diante de todas as situações de nossa vida. Mas essa imagem não precisa ser ruim, não precisa ser dolorosa, não precisa ser angustiante.
Muito pelo contrário, ela pode e deve ser tranquila em nossas vidas. E a gente olhar e dizer, fiz o correto, independente do que vai acontecer. É poder deitar à noite, porque é o momento mais sublime que nós entendemos, é o momento em que nós nos preparamos para descansar. Depois de um dia tumultuado, conflitante, muitas vezes, mas deitar à noite, fazer a oração, agradecer a Deus as bênçãos do dia, os aprendizados, as oportunidades todas, e dizer, agora o corpo possa descansar, porque nesse momento os laços, os liames se afrouxam, e o espírito poderá ir ao plano espiritual, ao encontro, ou de encontro, com aquilo que nós cultivamos durante o dia. Tão bom poder deitar à noite e ir ao encontro de pessoas queridas, para aprender, participar de estudos, de reuniões, de palestras, como nesse momento. Há uma quantidade enorme, nós não os podemos ver, mas dos amigos espirituais que são convidados também a participar de reuniões dessa natureza. Nós também somos convidados, se tivermos merecimento para tal, ou poderemos ir para lugares onde as nossas tendências e inclinações praticamente nos empurrarão. Não vejo como é importante o momento da noite, dormir tranquilo. E é por isso que Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores doutores da Igreja Católica, ao vir como espírito e trazer na questão 919 o grande ensinamento para nós, nos dizendo, fazei uma análise da consciência. Como é que foi o dia? Passemos em revista as nossas posturas, as nossas falas, tudo que nós fizemos, coloquemos na balança. Aquilo que foi bom, possamos recolher como bênçãos. Aquilo que foi equivocado, vamos corrigir no dia de amanhã, para que não fiquemos reincidindo, reiterando erros ou posturas equivocadas, que serão extremamente prejudiciais para nós mais tarde. Então, nesses momentos, ao deitarmos, é um grande momento das reflexões e do reestruturamento, do realinhar de posturas e condutas, para que a nossa noite seguinte seja melhor. E chegará tempo em que nós vamos começar a viver nessa leva, nessa roda, nesse círculo virtuoso, não mais vicioso, mas já virtuoso. E já começaremos a encontrar as alegrias, que embora Jesus tenha dito que não são desse mundo, mas muitas delas nós já podemos começar a vivenciar, porque nos é possível. Mas isso só será possível se nós começarmos a fazer florescer todas as pequenas sementes de mostarda que nós temos dentro de nós, para que se transformem em árvores, para que possam albergar os pássaros do céu, que no caso são os companheiros da terra, que podem buscar em nós o aconchego que um pássaro do céu vai buscar numa árvore frondosa e generosa. Nós podemos também, similarmente, para a analogia, nos transformar nesses que acolhemos, que albergamos aqueles que necessitam. Mas como nenhum trabalho se realiza sem esforço e sem sacrifício, o convite é disciplina, perseverança, persistência, e começarmos a entender o sacrifício na sua verdadeira significação. O sacrifício não é mais algo penoso e doloroso para nós. O Espírito Joana de Ângeles veio nos ensinar que o sacrifício é não gritarmos as boas ações, as ações nobres. O sacrifício é não cedermos às tentações, às coisas equivocadas do mundo. Isso é o verdadeiro sacrifício. E José Raul Teixeira complementa esse ensinamento sublime dizendo que sacrifício, a palavra vem de sacre, que quer dizer santo, sacro, sagrado, vício, ofício, ou seja, um ofício feito santamente, sagradamente, sacramente. Esse é o verdadeiro sacrifício, ou seja, tudo que fizermos, façamos santamente, sagradamente, por menor que seja a situação. Quando estivermos diante de pessoas,
se nós não sabemos se ali está uma semente de mostarda, possamos tratar com muita dignidade, com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção, sem nenhum preconceito por qualquer condição que as pessoas possam aparecer. Aí nós começamos a mudar as nossas posturas. Adentramos em nosso local de trabalho, conhecemos todas as pessoas da limpeza e da vigilância pelos seus nomes. E é tão bom perguntar: como é que está o seu filho? Melhorou? Como é que está a situação? Está mais equilibrada? E as pessoas ficam tão felizes quando recebem atenção, quando recebem uma palavra e perguntam do familiar que está doente. Nós também temos familiares que ficam doentes, e é tão bom quando alguém vem e tem um carinho para conosco. Então esse é o convite que a doutrina espírita nos faz, na revivescência do Evangelho de Jesus. Precisamos começar a viver a mensagem do Mestre. Precisamos começar a agir. E o melhor momento é quando estamos nas relações com as pessoas e com as situações. Aí poderemos provar as nossas posturas diante dessas situações. Se for de dificuldade, quer dizer que a prova é maior. Mas, consequentemente, em provas maiores, a recompensa também é maior, porque tudo é proporcional. Então, o convite que nós fazemos nessa noite é que a mensagem do Cristo possa sair do livro e possa efetivamente, adentrando-se em nós, se exteriorizar em gestos, em palavras, em atitudes, em posturas. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos conquistando o reino de Deus, que está dentro de nós, vamos despertando e vamos colaborando para que o mundo venha a ser melhor. Ele não vai se transformar com um passe de mágica. Ele só vai se transformar quando nós que habitamos o mundo começarmos a nos transformarmos. E é o grande convite que é feito a todos nós. Nós queremos agradecer, né? Muito obrigado à casa, muito obrigado a todos pela atenção, pela presença. E para encerrar, nós gostaríamos de relembrar um poema de Rabindranath Tagore, que quando encarnado foi um destaque na Índia. Pelos registros, por sua biografia, ele alcançou uma projeção tão grande quanto àquele homem que ele próprio começou a chamar de Mahatma, que quer dizer grande alma, grande espírito. E ele tinha um carinho tão grande, por grande, que ele não o chamava pelo seu nome, mas ele chamava por esse designativo, Mahatma, grande espírito, grande alma. A sua projeção equipara-se a de Gandhi, quando encarnado. Em 1913, foi o primeiro não-europeu ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, e os seus poemas têm uma beleza extraordinária. Retorna agora como espírito, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que vem nos trazer no seu poema intitulado O Ilustre Visitante, uma situação para as nossas reflexões. Então ele vai dizer para nós, o espírito Rabindranath Tagore: de cânhamo, tecido a coberta; de palha, eu fiz a tua esteira; de barro, eu modelei a tua tigela; de canas de bambu, eu fabriquei o teu leito; de massa ázima, eu fiz o teu pão; de uvas verdes, eu fabriquei o teu vinho; e de sândalo, eu perfumei a tua casa. Eu perfumei esta casa, que é a tua casa, que eu preparei hoje para te receber, o ilustre visitante da minha alma, da minha vida, que eu gostaria de receber da minha casa. Depois de toda essa preparação, me preparei para descansar. E dormindo, dormi um sono de luz e de paz, para acordar depois, para frente, quando o dia já estava quase amanhecendo, ansioso, expectante pela tua chegada, ilustre visitante, no meu lar. Quando abri a porta aquela manhã, o vento adentrou-se, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando eu abri a porta, o sol
começou a tomar corpo, devagarinho a princípio, para depois logo se assenhorar de tudo, iluminando o interior sombrio da minha residência. Quando abri a porta, a música da praça, do mercado, tomou de assalto o silêncio, alegrando o meu coração e a situação ambiente. Quando abri a porta, porém, percebi que ali deitada, à soleira, estava um miserável mendigo. Olhei-o constrangido, e o meu primeiro impulso foi afastá-lo para bem longe dali, porque ao olhar para dentro da casa, eu vi todo o preparativo que fiz para receber o meu Senhor, o ilustre visitante. A mesa estava posta, o vinho repousava em recipiente próprio, a massa azima, o pão estava pronto para ser saboreado, a esteira, a cama que iria albergá-lo no seu sono, todas as condições estavam preparadas para receber o meu Senhor. E eu nem queria pensar em, de repente, dividir com aquele pobre miserável tudo que eu havia preparado para receber o meu Senhor. Parei e pensei. E quando eu comecei a pensar, eu percebi que o vento bateu no meu rosto e realinhou os meus pensamentos conturbados. Quando o sol bateu no meu semblante, eu percebi que clareou-se. O meu interior se clareou e instintivamente eu me lembrei dele, do meu Senhor, a quem eu aguardava naquele dia, o ilustre visitante. E fiz a seguinte pergunta para mim mesmo: o que faria o meu Senhor se estivesse aqui no meu lugar? E a resposta não tardou a aparecer. E ao receber a resposta no meu íntimo, envergonhei-me. Voltei-me, cheguei perto daquele pobre mendigo, me abaixei, recolhi-o nos meus braços e levei-o para dentro de casa. Lavei-o, banhei-o, ofereci uma nova roupa para ele, ofereci a cama para que ele pudesse repousar, depois a esteira, mas percebendo que ele estava com fome, peguei o pão de massa ázima e o alimentei. Peguei o vinho trabalhado com as frutas verdes, com as uvas verdes, e ofereci para matar a sua sede. Mas eu resolvi fazer um pouco mais do que isso. Eu resolvi usar a fragrância preciosa para perfumá-lo. E assim eu fiz. Perfumei-o. E ele estava agora com um semblante diferente. Mas ainda assim, eu sabia que poderia fazer um pouco mais. E eu estimei abraçá-lo como meu irmão. E ao pensar, automaticamente fui ao seu encontro e o abracei, carinhosamente, como ao meu irmão. Quando o abraço se desfez, eu olho para aquele mendigo e percebo que uma estranha transformação começava a ocorrer. Das suas mãos ásperas e encardidas, transformavam-se como taças do mais límpido cristal, e dos seus olhos embaciados pelas situações também do mundo, se transformam em duas pérolas de luz. E naquele momento as suas vestes começam a resplandecer, e atônito agora eu olho, está diante de mim o meu Senhor. Olhou para mim e sorriu. E ao sorrir, eu entendi a mais grandiosa lição sem nenhuma palavra, somente com o olhar. Abaixei-me, prostrei-me diante dele e jurei para mim mesmo que a partir daquele dia, todas as pessoas que viessem se abrigar na soleira da minha porta, eu as receberia como eu recebo o meu Senhor aqui no meu lar. E assim tenho procedido. E hoje eu sei que o visitante ilustre se faz visitante permanente no meu lar. Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz, uma ótima semana para todos nós.